O Rodrigo Lefebvre ele tem uma frase muito interessante que, olhando o canteiro de obras de Brasília, né, ele vai dizer que as belas formas da arquitetura moderna brasileira, que tinha uma repercussão internacional, elas eram conquistadas à custa de uma exploração excessiva do trabalhador. Nos anos 50, com as políticas desenvolvimentistas, junto com a economia surgiam as questões sociais. Um grupo de arquitetos da FAO, Rodrigo, Brotero Lefebvre, Sérgio Ferro e o Flávio Império, particularmente os dois primeiros, questionam justamente, né, esse processo de modernização e a maneira como a arquitetura moderna estava a serviço desse processo. Daí a busca de formas como a abóbada que permitiriam, a partir de um pensamento técnico elaborado, um trabalho que penalizaria menos os operários no canteiro. A nossa posição implicava tanto uma espécie de revisão da tecnologia, isso que eu falei até agora, mas fundamentalmente uma crítica do canteiro de obras, da relação do canteiro de obras. A nosso ver, no canteiro de obras da época, e a meu ver isso existe até hoje, chega uma ordem de trabalho, o pessoal executa aquilo, muitas vezes sem saber nem qual será o resultado final, com uma enorme exploração do trabalho, os salários são sempre baixíssimos, a quantidade de trabalho é sempre enorme, a quantidade de acidentes bastante enorme, etc, etc. E nós conseguimos, experiências limitadas, sempre em condições difíceis e sempre bastante relativas, não são soluções ideais, conseguimos mostrar que se houvesse um outro tipo de relação no canteiro com os trabalhadores, se houvesse um outro tipo de relação dos próprios trabalhadores entre eles, e se nós, em vez de darmos ordens para todo o tempo, faça isso, faça aquilo, tivéssemos um outro comportamento com relação àquela gente que sabe, nas mãos, o que tem que fazer, nós poderíamos fazer uma arquitetura, primeiro, com outras condições de dignidade humana, segundo, com bastante mais cuidado para a saúde, para a segurança do trabalhador, terceiro, respeitando e aceitando a colaboração deles, eles sabiam muito mais do que muitos técnicos, o que há que fazer, o que não há que fazer, o que é bom, o que é ruim, etc. E, sobretudo, também, um canteiro muito mais econômico. Isso não representava gastos extraordinários, não representava investimento maior, bem pelo contrário, fazendo economia e, ao mesmo tempo, pedindo a colaboração e a participação operária, as coisas podiam andar muito melhor. É evidente que tudo isso é muito limitado, porque os operários continuavam operários, nós continuávamos a ser os que mandavam, os manda-chuvas, etc. Tudo isso sempre tem que ser posto entre parênteses. Eram condições de experimentação em situação negativa e, portanto, não são de maneira nenhuma essas experiências soluções ideais. Simplesmente são atuações críticas numa situação para mostrar que seria possível fazer outra coisa, que seria possível um outro tipo de relacionamento humano e social na produção arquitetônica. O brasileiro é muito capaz de até construir sua própria casa. Não tem nordestino do sertão que não sabe levantar sua casa de pau a pique, cobrir de palha e viver dentro. João de Barro ou da Silva faz sua casa com a mão. Ninguém diz que é arquiteto. É João, é João, é João.